Esses vampiros têm dente de tubarão e agora fudeu. Esse é o Terror Sem Medo Podcast e eu sou o Fábio. Eu sou a Cal. Eu sou o Marcelo. Olha aí, de novo temos convidado. Muito bom, né? Hoje a gente vai falar de quê? De vampiro de novo. Então, nossa senhora. Esse é o tema que a gente mais fala aqui, Marcelo. Você não tem noção, cara. Você não tem noção. Eu imagino. Não, o público gótico deve adorar. Ah, com certeza. Com certeza. Pra quem tá ouvindo aí hoje, temos um convidado que a gente conheceu pelos Instagrams da vida, pelas nossas participações em outros podcasts. Nossa casa tá bem movimentada, né? É verdade, é verdade. Esse é o Marcelo, lá do Mundo Dialo, mas eu conheci o Marcelo faz tempo, já acompanhei o canal dele lá do Cinema Ferox. Foi uma recomendação de algum podcast que eu ouvi, mas comecei a acompanhar o canal e hoje ele tá gravando com a gente aí. Ó, que massa, ó. Marcelo, por favor, cara, fique à vontade para fazer o seu jabá e obrigado por estar aqui hoje com a gente. Eu que agradeço o convite. Então, crianças, eu tenho agora o meu projeto mais recente, tem mais de um ano, é o podcast Mundo Dialo, que pelo nome dá para se ter uma ideia que ele circula pelo cinema de gênero italiano, Giallo, né, que é o filme de suspense italiano, de mistério, o gótico, o filme de zumbi, filme de canibal, policiotesque, faroeste, espaguete, todas essas maravilhas assim do cinema de gênero italiano estão no canal, mas eu falo também de outros gêneros, de outros filmes, lançamentos. Eu misturo tudo. Assim. O meu é completamente caótico, esdrúxulo, assim, eu falo de uma coisa, misturo com outra e as pessoas gostam disso. E vocês podem ouvir o Mundo Dialo nos melhores tocadores de áudio disponíveis no mercado. É isso aí, os links vão estar no post. E o Marcelo produz podcast solo, que é uma parada super complicada, cara. Pra mim, eu não tenho dom. A Cal já produziu. Eu já produzi. Um podcast de 8 a 10 minutos. 8 a 10 minutos, Ele é um papo bem mais longo. É verdade. E eu não consigo. O dele é equivalente ao meu, como é que fala? O meu bastidor, que eu gravo durante 1h30 e é porque eu fico repetindo de novo pra ficar perfeito. Nossa senhora, horrível. E aí era complicado. Segue a gente no Instagram, no Threads e no YouTube. A gente tá como @Terror Sem Medo 13, tudo junto e 13 numeral. E olha, seguir a gente é bem mais seguro do que dar um rolê pelo Crystal Lake, hein? Hoje a gente está pagando mais uma dívida e esse é um pedido do nosso ouvinte, Saulo Campos. Lá no Instagram ele tá como @saulocampos_77. Ele pediu pra gente, ele tem quase um ano. É, e verdade. a gente conseguiu pagar só agora. Mas hoje não é só mais um filme de vampiro. É um filme cult do subgênero. Eu sinceramente não achei, mas que tá fazendo 40 anos esse ano, agora em 2025, pra você que tá ouvindo isso no futuro. Entre vampiros horripilantes, muita fumaça e dentes pra caralho, vamos papear hoje sobre A Hora do Espanto de 1985. Temos sinopse pra esse filme, Bolites? Temos! Um adolescente descobre que o recém-chegado no seu bairro é um vampiro e se volta para um ator num programa de terror de televisão para ajudar a lidar com os mortos-vivos. E onde as pessoas podem assistir este filme? Na Max. Que bom. De graça pra quem paga. De graça pra quem paga e com anúncio pra quem paga pouco também, né? É verdade. Hoje teremos spoilers de A Hora do Espanto, de 1985. Como eu mencionei lá em cima, né? O filme tá fazendo 40 anos esse ano, junto comigo, inclusive, que sou de 85 também, fiz 40 anos no dia 12 de fevereiro. Mas, conversando com o Marcelo, a gente recobrou as memórias que mais outros filmes fazem 40 anos esse ano. Fazem até um pouco mais de 40 anos esse ano. Olha, esse 85 é o ano da Hora do Lobisomem, o famoso Bala de Prata, para quem é da geração que viu no SBT, A Casa do Espanto, A Volta dos Mortos-Vivos, que é um dos filmes mais divertidos já feitos até hoje, o nosso querido Demons, do Lamberto Bava, produzido pelo Dario Argento. Tem muita coisa que foi feita em 85.
85. Além da Hora do Espanto. E a Hora do Espanto que começou essa coisa de colocar o título como a hora de alguma coisa. Daí tem a Hora do Pesadelo, né? 85 é o ano do Pesadelo 2, A Vingança de Fred. Tem a Hora dos Mortos-Vivos, que é o Reanimator. A Hora da Zona Morta, do David Cronenberg. A Hora da Zona Morta. A Hora da Zona Morta. Gente, é muito querer colocar a hora em algum lugar, verdade, né? Sim. Então tudo era a hora de alguma coisa. Começou com a Hora do Espanto. Não sabia. Também não sabia. A fórmula deu certo, vamos tacar a hora em tudo, né? Tem um filme chamado Critters, que é a Hora das Criaturas. A gente até comentou a Hora do Vampiro, que é o Salem Slot, né? Salem Slot, do Toby Hooper, diretor do Massacre da Serra Elétrica. Esse filme, ele tá completando agora, né, 40 anos, daí ele teve uma continuação em 88, ali dentro dos anos 80 ainda, né? Eu não assisti, eu não lembro. Você assistiu, Marcelo, a continuação, você lembra? Eu me lembro, o que eu me lembro do filme é que tem um vampiro patinador. Todo mundo só fala isso. É legalzinho. Eu não gostei muito, gostei do primeiro, do original só. Então ele não continua a história, né? Provavelmente daqui, né? É a irmã do vampiro principal do primeiro. Irmã do Jerry. É uma irmã. Legal. A gente vai falar no futuro, porque o 2 também foi um pedido do Saulo. Ele pediu o 1 e o 2. Daqui a um ano. Mentira. Daqui a um tempo. Ele pediu em 2024, então a gente tem que pagar em 2025, ó. Daqui a um tempinho a gente vai falar do 2. E esse filme também ganhou remake, né? O 1 e o 2 ganharam remake. Fazendo a pesquisa pra pauta, que eu vi que o 2 também teve remake. Eu sei que o remake, ele é aquela era de remake merda que estavam fazendo de filme de terror. Muitas pessoas reclamam. Eu não lembro de ter assistido. Também não. E tem o Colin Farrell. Sim, eu não consegui assistir. E, aliás, tem uma geração que só conhece o remake. É bem legal tá gravando esse podcast pro pessoal que não conhece o primeiro ir atrás do primeiro. Que o primeiro é que é legal, que vale a pena. E ainda estão com os efeitos até hoje. Não virou uma coisa tosca. É muito legal. Os efeitos são muito bons. São muito bons. A maquiagem é muito boa desse filme, né? Sim, deu muito trabalho. Muito efeito prático que a gente não vê mais, né? Ele tem uns efeitos digitais em alguma coisa bem pouca ali, parece. Assim, até na transição, né? Da maquiagem. Mas aqueles inícios dos efeitos digitais, né? Mas ele tem aquela maquiagem invertida, que era muito usada em filmes de terror. Por exemplo, no Hellraiser, aquela cena que a gente ainda não falou do Hellraiser, o original, mas na cena que o Frank tá revivendo, ela foi filmada dele derretendo. Pro filme eles editaram ela ao contrário. Então, desse filme tem uma cena assim. Sim, sim. De uma mão e refazendo. É verdade. Eu não lembro em que momento exato. Eu falo em mão, me lembra daquela cena agonizante, que é agoniante, que é a do lápis, que horror aqui. Sim, ele enfia o lápis na mão aqui. Ai, sim, O Jerry enfia o lápis na mão do Charlie, quase na cara dele, é verdade. Isso não tem consequência nenhuma, né, cara? Não tem. Um lápis atravessou a mão do cara. E ele continua de boa o filme inteiro. E esse filme é o primeiro filme que o Tom Holland, não o Tom Holland, Homem-Aranha, o Tom Holland original, que também era ator, inclusive, tornou roteirista e diretor. Ele é a primeira direção dele aqui, mas ele também é roteirista desse filme. Que depois viraria o pai do Chuck, né? Dirigindo o Brinquedo Assassino. Sim. E é uma dobradinha, né? O Tom Holland, ator que faz o Charlie. O Chris Sarandon. Chris Sarandon também tá no Chuck, né? Ele é o policial lá do Chuck. Isso. E aí é uma dobradinha deles dois ali dentro dos anos 80 juntos, né? Legal isso. Muito legal. Tem uma curiosidade. Isso não chega a ser uma curiosidade, assim, mas é uma questão sobre o nome que a gente estava falando, né? Que o nome do filme é A Hora do Espanto, mas não tem nada de A Hora no nome original. O nome original, eu acho o nome brasileiro bem melhor. Fright Night. Fright é uma palavra que quase não se vê as pessoas usando assim, né? Mas seria uma coisa como a noite dos sustos ou a noite assustadora. Eu acho que se não tivesse o lance da hora, né? Os títulos de filme, talvez eles acabassem traduzindo pra A Noite do Espanto, que também funcionaria, né? Ficaria melhor até A Noite do Espanto. Então, eu também fiquei pensando nisso, né? Se é Fright Night, podia ser A Noite do Espanto. Seria a tradução literal do filme. O Tom Holland, é engraçado que o nome dele é Tom Holland, né? E a gente tem agora o Tom Holland, que é o Homem-Aranha. E eu tava só pesquisando sobre ele, né? É uma curiosidade que não tem absolutamente nada a ver com o filme. Mas ele participou de um episódio da série do Hulk. Olha, sério?
Aquela que tinha musiquinha no final? Tinha musiquinha, isso. isso. Ah, tá. E aí fica a curiosidade, por ele ter o mesmo nome do Homem-Aranha, ele também já participou de uma produção da Marvel, né? Então, olha só. é curiosidade inútil, completamente inútil. Agora a gente pode entrar no filme de fato, tá? Tem uma questão aqui, antes da gente entrar de fato no filme. O filme não tá dublado na Max. Quem tá acostumado a ouvir o Terror Sem Medo sabe que eu e a Cal assistimos muito filme dublado, né? Você também gosta, Marcelo? Gosto, principalmente dos anos 80, que tem aquelas dublagens clássicas, né? Eu adoro que eles ficavam dentro da caixa. E tinha aquelas vozes assim. Que eram os adultos fazendo voz de criança. É verdade. Isso. A gente viu isso no... Como é que é aquele filme lá que a gente viu isso? A Fortaleza? A Fortaleza. E é engraçado que depois... Curiosidade sobre um podcast nosso que tá em outro podcast. A gente fez um podcast sobre a Fortaleza. E a gente reclamou lá que as crianças tinham a mesma voz. E era a voz do Niso Neto. E aí, ouvindo o podcast do Niso Neto, ele falou que ele teve que fazer a voz das duas crianças porque não tinha ninguém pra fazer. Por isso. Parece que a Fortaleza é de 85 também. Ele vai na leva dessas vozes aí. Vozes de caixa. Mas por que eu falei da questão do filme dublado e legendado? Aqui, pra gente, ficou traduzido como Ed Maldoso, né? Na legenda. Isso. Eu não sei se no dublado ficou Ed Maldoso, o Evil Ed. Mas a gente pode chamar de Evil Ed, né? Evil Ed é por causa de Evil Dead, será? Ou nada a ver? Já existia Evil Dead? Sim, é de 81. É? Ah, porque eu fiquei pensando, falei, cara, Evil Ed, Evil Dead, sei lá, né? Vai que... Pode ser É possível. Brincadeira. E ele morreu, né? Aquelas, né? Tipo, Quando ele é mordido, ele podia ser o Evil Dead, né? É verdade. Né? Ele meio que vira um Evil Dead. É verdade. Pra contextualizar, que a gente vai chamar ele de Evil Ed, então. Beleza? O filme começa, né, apresentando o Charlie e a Amy, que é o casalzinho do filme aí, né? Cara, mas o Charlie é um merda, assim. Eu não gostei do personagem. Eu achei ele um bosta. Ele é um bobão, assim, né? Mas no final do filme ele se mostra, ele começa a enfrentar mesmo. Então, meio que ele acreditou naquele personagem da TV também, né? O Peter... Peter Vincent. Peter Vincent. Ele acreditou nele. Então, eu assim, ele é meio bobão. Ele queria ter um respaldo de alguém pra poder solucionar uma questão dele ali, do vizinho, né? Sim. Aí é isso. Daí eu acho que ele tava meio bobão, porque ele tava assim, cara, eu não sei como que eu vou fazer. Mas tem um matador de demônio aqui. Então, demônio de vampiro aqui. Posso pedir ajuda pra ele, sabe? Mas mal sabia ele que o cara era um pilantra. Não era tanto um pilantra, eu acho. Ele queria ser, né? Ele queria ser. Eu acho que ele queria ser um matador de vampiro, mas, né? Ele é tipo coach. Que não consegue atuar no serviço dele e aí ensina os outros a atuar. É o Peter Vincent, né? Que é uma homenagem ao Peter Cushing e o Vincent Price. Homenagem de propósito do roteiro. E ele é bem aquele ator de filme B, canastrão. Aliás, é um filme que ele não tem heróis, assim, mais concreto da coisa. O menino, ele é um garoto, né? Meio adolescente, indo pra fase adulta, bobão. Peter Vincent é um canastrão. Aquela coisa que também é uma coisa dos anos 80, do herói de filme de ação. Stallone. Schwarzenegger, não, eles são absolutamente comuns que vivem no subúrbio americano. Subúrbio é onde tem aquelas casas grandes, bonitas. Isso é subúrbio lá. Que é um cenário muito comum no terror dos anos 80, desde o primeiro Halloween, né? Então ele transpôs essa coisa do piro no subúrbio com pessoas comuns que não tem nada de herói. Isso que é interessante, aproxima do público, dá uma identificação. E essa questão de ocorrer no subúrbio é muito aquela visão estadunidense, né? De que o mal foi levado para dentro da casa das pessoas, do público médio americano, da classe média dos Estados Unidos, está sendo invadida pelo mal, e aí o mal é encarnado no vampiro, no slasher, no Fred. É legal ele ter mantido isso dentro desse acontecimento daquela época ali, né, dos anos 80, final dos anos 80 e começo dos anos 90. Tem uma curiosidade sobre o local que foi filmado esse filme, né, ele foi filmado no mesmo set do Meus Vizinhos São um Terror. Isso. Que é um filme de terror também?
Terror com comédia. Que ele começa a desconfiar que os vizinhos são pessoas estranhas. Também essa coisa muito da cultura americana, o estranho, sabe? Aquele vizinho que é estranho, que é diferente, aí vamos desconfiar dele. E há toda uma confusão em cima disso. É o fantasma do comunismo, que eles chamam mesmo. E é num subúrbio. É uns vizinhos estranhos, de ascendência europeia, que mudam, que daí ele acha que eles são vampiros, são psicopatas. Cada hora ele acha uma coisa. E é legal que tem um pouco de similaridade, né? É isso que eu ia falar agora. Vai em paralelo com o roteiro Desse filme aqui, da Hora do Espanto, né? Que é o vizinho estranho, que é um vampiro. Na verdade, é mesmo, né? Um vampiro. E esse filme, além desse paralelo com esse outro filme dos anos 80, ele é como se fosse um Drácula de Bram Stoker moderno. É claro que o final ele é diferente, né? Mas ele tem muita coisa. Inclusive, a cena do Nosferatu carregando o caixão é referenciada nesse filme também. Por ele carregando o caixão e tal. Sim. O Jerry aqui, que é o vampiro, né? Ele faz as vezes do Drácula. Qual é o nome dele? Eu esqueci. O Charlie. Ele é o Jonathan Harker. Tem a Nina Harker, que é a Amy. Até a vestimenta dele lembra um pouco a vestimenta de um vampiro moderno, né, cara? Isso eu achei assim, conversando com vocês, eu acho que até vou melhorar minha nota, viu? Porque eu tava com um pouquinho de o filme ele é legal, né? Porque assim, a gente assistiu ele em 2 etapas, né? A gente assistiu ele um pouco, depois acho que a gente assistiu 30 minutos dele, mais ou menos, e depois o restante a gente assistiu em outro momento. Assim, a princípio a gente achou que ia levando, sei lá, o filme, vamos continuar assistindo aqui, né? Porque é o filme que a gente vai gravar. Só que assim, na segunda etapa que a gente assistiu, ele já me empolgou. E me fez até rememorar o que tinha acontecido antes. Porque tem muito filme que a gente assiste, né, em 2 etapas, às vezes nem é pro podcast, nem nada, que eu nem lembro o que aconteceu. Então, assim, ele é bem bom, assim. Ele é bem bom. Não tem muita ponta solta, só a questão do lápis mesmo, que é uma coisa que não aconteceu mais. Então, como ele tava na primeira etapa de assistida, é uma coisa que eu tinha esquecido. Ele tem um nível de regeneração muito alto. A regeneração dele. Pronto, respondido. Verdade. Eu acho interessante que ele tem muito a ver, a questão, além do terror dos anos 80, que é muito particular, né? Tem muito da linguagem da MTV que estava surgindo naquele período. E isso influenciou diretamente o cinema. MTV, para a geração Z que está ouvindo, era um canal de TV que passava videoclipes 24 horas por dia. Então, tinha essa estética do videoclipe, que o maior exemplo é o Thriller do Michael Jackson, né? Que foi dirigido pelo John Landis, que fez o Lobisomem Americano em Londres, né? Isso tem diálogo do cinema com os videoclipes, né? Porque tinha tido um filme anterior de vampiros, o Fome de Viver, do Tony Scott, que é um filme de vampiros para adultos. Tem a Catherine Deneuve, David Bowie. Mas A Hora do Espanto é o primeiro filme para a geração MTV daquela época, os adolescentes daquela época, que é uma coisa muito específica, né? E tinham vários filmes de adolescente naquela época, A Garota de Rosa Choque, Gatinhas e Gatões, O Clube dos Cinco. Tá vendo como as coisas ficam se linkando, né? Do terror dos anos 80, da estética e da cultura pop dos anos 80. Tudo andava muito junto naquela época. Sim, grandes filmes também foram lançados em 85, né? Grandes filmes famosos do cinema, né? Foram lançados em 85. E essa estética, ela tá bem presente no filme, não só na vestimenta dos personagens, como também na fotografia do filme, né? O filme, ele parece um videoclipe. Tem fumaça pra cara. Por isso que eu falei no começo que tem fumaça pra caramba. Aquelas maquiagens super exageradas, né? Que é uma coisa que me tirou um pouco do filme, foi esse exagero. No final, ele vai pra um exagero, assim, que eu falei, cara, pra onde esse filme tá indo, assim, sabe? Os dentes desses vampiros aqui, eles já começam, cara, tem muito dente. E foi inspirado até em tubarões, né? A maquiagem, ela era inspirada em tubarões. Mas, cara, o bagulho eles têm várias formas, né? A forma final deles é horrorosa, cara. Meio animalescos, assim, né? A cena final, por exemplo, então, tem todas aquelas vidraças quebrando, e aí
do Jerry voando na parede, explodindo em fogo. Confesso que não tava muito esperando aquilo. Eu achei too much. O dente da Amy, né? Quando a Amy se torna vampira, me lembrou muito uma lenda japonesa, que é a lenda da Kushisaki Onna, que é a lenda da mulher com a boca rasgada, que é a lenda japonesa, que ela aparece só o olho, assim, e ela pergunta, eu sou bonita? E os caras falam, sim. E aí os caras ficam apaixonados por ela e tal. E aí ela tira a máscara da boca e ela tem o dente horrível. Tipo, tem um dente horrível não, né? No caso, tem a boca rasgada. Ela, não sei se ela se alimenta deles, come eles, sei lá. Mas é a lenda urbana japonesa. Pode ter sido uma inspiração. Verdade. Porque ela fica realmente pavorosa. E ela é uma mulher bonita, né? E ela fica... Até o próprio Jerry também, ele é um cara bonitão. E ele fica pavoroso. Nossa. E aquela boca escancarada é o cartaz do filme, né? Acabou virando o ícone do filme. É verdade. E é bonito o cartaz desse filme, hein? É bonito, né? Porra, é aquela arte pintada ainda, né? Não é arte digital. E as maquiagens desses vampiros horrorosos aí demoravam 8 horas pra fazer, mano. Que trampo, hein? E tem aquele morcego, né? Que eles transformam aquela hora. Pra época é muito bem feito. Muito, não tinha os computadores que tem hoje. Eu pensei assim, cara, ele parece um gárgula, um morcego, né? Um gárgula, isso. Verdade. Outra coisa que eu achei muito boa no filme é o boneco de quando o Peter Vincent mata o Evil Ed, transformado em lobisomem. Que aí ele cai e ele vira um cachorro. Eu tava tentando olhar assim. Cachorro bem feito, maluco. Que tá se arrastando com um pedaço de madeira atravessado no peito. Muito bom. Essa maquiagem dele transformado, ela chegava a dar uma ânsia, assim, de tão bem feito que tava, né? Eu achei incrível, assim, cara. E como o boneco do cachorro tava atuando de uma forma... Tava atuando, né? Querendo ou não. Tava atuando de uma forma estranha, né? Quando ele tá com... Não estranha, né? Mas seria equivalente a um cachorro ser humano que tá tentando se locomover com uma estaca no corpo, né? Então, eu até falei pro Fábio, eu falei, olha só, isso daí é tipo um skinwalker, ó. Que... É mesmo, né? Você falou do skinwalker. Então. Que assim, tipo, tá se locomovendo estranho, é um animal, é um skinwalker. Porque já foi uma pessoa ali, entende? Se transformou e tal. E o que é um skinwalker? Deixa eu pesquisar certinho. Se você souber, Marcelo, pode falar, viu? Porque eu não quero falar besteira aqui. Skinwalker é tipo uma bruxa maligna, assim, que ela pode se transformar e possuir ou disfarçar-se de um animal. Pessoas dizem, assim, sabe, na lenda urbana, assim, é que quando o seu animal de estimação, ele começa a agir de maneira estranha, por exemplo, ele nunca senta quando você pede pra sentar, e você fala senta, de repente ele senta, tipo, teoricamente ele aprendeu, né, em algum momento, mas enfim, se ele começa a agir estranho, assim, talvez ele tenha sido possuído por uma bruxa maligna, um skinwalker. Seria tipo... pele seca? Como é que é o nome da... Corpo seco? Corpo seco. Não, porque o corpo seco, ele pega você quando você passa na frente do cemitério, uma coisa assim. E ele não tem perna, né? Ele anda agarrado no seu pescoço, sem corpo, essas coisas. Corpo Tipo, seco é uma parada muito foda do Brasil. Eu tenho muito medo disso, de andar no cemitério, na frente do cemitério. Um filme do corpo seco, né, mano? Cara, eu assistiria com certeza. E muita gente teria medo, porque aqui no Brasil as pessoas têm medo, então é um medo brasileiro, né? Tem muita lenda legal no Brasil que podia virar filme. E hoje tem um efeito especial pra caramba. Dá pra fazer um filme foda. Voltando ao filme, o dilema maior desse filme é que o Charlie descobre que o vizinho dele é um vampiro. O problema é que ninguém acredita nele, nem as autoridades, nem a mãe. Todo mundo acha que ele tá zoando. Inclusive ele denuncia o Jerry. A polícia vai na casa dele, na casa do Jerry, não vê nada demais. A descoberta para todo mundo, entre aspas, todo mundo que tá ali no núcleo central do filme, é muito sutil. Eu achei interessante, porque ele leva o Peter Vincent até a casa do Jerry, com os amigos, com o Evil Ed e a Amy, fazem vários testes, ele bebe água benta. Que ele coloca a água benta do ladinho do fogo e depois bebe. Eu falei, ele fez alguma coisa com essa água benta, porque ele não ia beber desse jeito. Pode ser. Ou então era falta de fé do Peter. Depois a gente viu que o crucifixo não funcionava. Também, então depois no final do filme tinha essa questão também, né? Essa opção. Quem descobre, mas quem revela que ele é um vampiro, de fato, assim, é o próprio Peter, né? Ele olha num espelhinho dele, assim, pequenininho, espelhinho de mão.
E ele não vê o reflexo do Jerry, mas ele vê o reflexo do Billy. Verdade. Que é o mordomo do Jerry. E aí ele descobre e ele fica desesperado, assim. Eu achei muito, muito legal essa sutileza, assim, do filme, que não foi uma revelação absurda, não foi um momento impactante, as pessoas continuaram não acreditando nele. É verdade. Eles, né, agora. E a partir daí o filme se torna outro filme. Preparando pra parte final, pra grande parte final, que vai ter o confronto, né? Começa a nascer a fé do Peter Vincent. Fé porque ele precisava para enfrentar o vampiro. Sim, e eu acho que a fé dele ela oscila durante o filme, né? Porque ele consegue usar o crucifixo contra o Evil Ed. Ele marca a cabeça dele, né? Mas a cruz não funciona contra o Jerry. Claro, o Jerry é um vampiro milenar, né? Mais poderoso. Até porque eu acho, né, que o Evil Ed, ele é um vampiro que, sei lá, começou agora, não sei. Então talvez seja o mais fácil de você enfrentar, né? E querendo ou não, o Jerry, ele é um vampiro que consegue te seduzir, ele consegue fazer todo um processo ali que acaba que ele é muito mais forte contra alguém que não tem tanta fé no que tá rolando, né? Porque ele é forte na questão dele ser vampiro e eu sou foda e tal. Se você não é tão forte quanto, você perde na batalha. Que é uma coisa que o Charlie, ele tinha, né? Porque ele queria muito salvar a Amy. E pra salvar a Amy, ele já foi, enfrentou e tudo. Foda-se que você é o Jerry vampiro milenar, sabe? Eu preciso salvar a Amy. Uma coisa que esse filme tem, que também pertence aos anos 80, que me incomodou um pouco, que também me incomoda em outros filmes, inclusive, que é aquele momento que o Jerry seduz a Amy, que é numa balada e tal, e eu achei aquela cena meio enfadonha. Realmente eu gostei. Eu achei que era uma coisa que era previsível, mas ao mesmo tempo eu pensei, se acontecer vai ser engraçado. Se não acontecer, vai ser uma coisa que eu gostaria que acontecesse. E aconteceu, sabe? Aí pra mim só faltou cantar Every time, Pra mim faltou essa musiquinha nesse momento. Eu falei, cara, ele podia levantar ela pular e tal. Sim, coreografar a cena. Podia ser mais interessante. Eu também achei. Eu achei que eles fossem rodar e voar e sair, sabe assim? Então, eu achei que ele ia voar também. Né? Assim, primeiro eu achei que ele ia voar, depois eu achei que ele não ia se mostrar como vampiro. Mas ele acabou se mostrando. Mostrou pra um monte de gente. Eu falei, gente, era melhor sair voando então. Por ficar com o olho vermelho, matar todo mundo e depois fazer todo mundo sair da balada. Mas, a gente tava falando sobre vampiros, essa sedução toda. Isso é comum em filmes de vampiro, né, cara? Num filme mais antigo seria o Baile, né? Sim. O filme do Drácula, do século XIX, né? No Drácula Morto Mais Feliz também tem uma cena dessa, inclusive. Ô Marcelo, a gente tava conversando sobre outros filmes de vampiro. Traz pra gente outros filmes de vampiro, como se fosse até uma recomendação pro pessoal, né, que tá ouvindo a gente. Os anos 80, em termos de monstros, né? Tava comentando que foi uma década muito boa pra monstros, né? Teve 3 filmes de lobisomem: O Lobisomem Americano em Londres, O Grito de Horror e A Hora do Lobisomem Barra de Prata. Mas também foi mais pra vampiros. Teve o Fome de Viver, teve A Hora do Espanto, A Hora do Espanto 2, Garotos Perdidos, o campeão da Sessão da Tarde, Quando Chega a Escuridão, o Near Dark, da Catherine Bigelow, que é um filme que é o oposto dos Garotos Perdidos. Os Garotos Perdidos tem aquela coisa solar, colorida da Califórnia, e os Garotos Perdidos aquela coisa soturna. Eles são estranhos. Tem uma coisa meio queer, assim. A trilha sonora do Tangerine Dream. É maravilhoso. E tem o Vamp, que é tipo um drink no inferno, que os caras vão numa boate, uma espécie de bordel, assim. E eu acabo descobrindo que todo mundo é vampiro. E tem uma vampira, a Mor, que é a Grace Jones que faz. E ela é cena que ela dança com o corpo grafitado, que é um projeto que era do Andy Warhol. É um filme super
visualmente é muito anos 80. Então tem todos esses filmes, né? E são filmes relativamente fáceis de achar. Então tem essa mitologia vampírica dos anos 80 que é bem legal. Os vampiros pop. Sim. Né? Vamos dizer e assim. A gente tinha aqui no Brasil a novela Vamp também, né? Muito bem lembrado. Um marco do vampirismo nacional aí, né, cara? Que é, assim, realmente é, eu não tô zoando. É uma novela legal pra caralho. É uma novela muito boa. Muito legal. E o vampiro Vlad, né, ele reaparece, inclusive, numa outra novela de vampiro chamada O Beijo do Vampiro no Futuro também. Uma continuação espiritual de Vamp e tal. É bem legal. Tem as 7 Vampiras, né, do Ivan Cardoso. É verdade. Cara, essa novela é de 91, então eu tinha 3 anos, mas eu lembro dessa cena, eu acho que é por isso que eu não lembro tanto. Ela é 91. 91. Ah, mas é comecinho, né? Então é. pega muita referência dos anos 80 ainda. Sim. E a molecada era doida pra essa novela. Imitavam as falas da novela. A Mary Matoso. Era o Matoso e o Matozinho e a Mary. Mas tava comentando que o Dr. Matoso, numa cena, que é o que eu lembro, assim, porque eu assisti agora que eu descobri que eu tinha 3 anos, né? Então eu assistia e nem me tocava, assim. Mas uma cena que ficou na minha cabeça pra sempre é o Dr. Matoso fazendo banana de cima do prédio, assim, sabe? E aí eu lembro que eu ficava imitando loucamente, assim. Então, pra minha família, era equivalente a dedo do meio, sabe? Era, nossa, um sinal péssimo. Tem uma personagem... Cara, eu sei que a gente não tá falando de Vamp, mas é porque, cara, Vamp era muito bom mesmo. Vamos mudar pra Vamp, pronto. Tinha uma personagem que era da Vera Holtz. Eu só fui relembrar qual que era o nome da personagem, porque eu lembro que ela tinha um nome muito peculiar, que era a Miss Penn Taylor. Tá curtindo o episódio até aqui? Então já segue a gente no Spotify. Se você estiver ouvindo a gente no YouTube, deixa aquele like e já se inscreve no canal. E pra quem prefere outras plataformas, tamo no Deezer, na Amazon Music, na Apple Podcast, na Orelo e no seu tocador de podcast favorito. Quer deixar a gente mais famosos? Deixe seu comentário onde estiver ouvindo ou mande um e-mail para terrorsemmedo13@gmail.com. Se junta pra ele resgatar a Amy, né? O Jerry seduz ela, leva ela pra casa dele, pra mansão dele, mas não é uma casa de... É uma casa que por dentro... De fora parece uma casa normal, grande, mas por dentro é uma mansão enorme, com zilhões de quartos. Sim. Ele transforma ela em vampira, né? E aí tem uma questão nesse filme que é uma questão muito da mitologia do vampiro. Que se você mata o vampiro que te transformou em vampiro, você deixa de ser vampiro. No Garotos Perdidos tem isso. E em Abigail tem isso também. Também. Eu acho que isso vem da Anne Rice, se eu não me engano, hein? E assim, tem a batalha homérica aí entre eles, mas antes tem uma coisa muito interessante que eu acho que é a cena mais foda do filme, que é o Billy, que é o mordomo do Jerry, né? Ele é tipo um undead, assim. Ele não é um vampiro, mas ele é um cara que não... Ele é um não morto, na verdade, no caso, né? O Peter Vincent atira nele, atira nele, e ele não morre, né? Como é que ele morre? Eu não lembro. Eles botam uma cruz nele? Ah, não, enfiam uma estaca. Enfia uma estaca no peito dele. E aí ele se esfarela. Ele derrete, né? Cara, que cena foda, hein? Ele derrete, solta slime e vira um monte de gravetinho de osso caindo pela estrada. Parece Pela escada. Um fatality do Mortal Kombat, cara. Parece. É a melhor cena do filme pra mim, cara. Apesar de não estar presente ali o Jerry, que é o antagonista máximo do filme, mas eu acho que é a cena mais bem feita, assim, cara, o derretimento, a cabeça rolando, tudo é muito, muito bom naquela cena. Finalmente a gente vai pro embate final, né? A gente vê como é que fala? A aparência real do Jerry, né? Ele é horroroso, assim, horroroso. Nossa, horrível. É quase um Nosferatu antigo, assim. A gente assistiu bastante filme de vampiro, mas eu lembro de ter assistido os filmes mais novos, assim. Mas não lembro de ver vampiros com essa aparência tão feia, assim, sabe? Não me lembro, assim. Tirando o Nosferatu. Parece que depois de Entrevista com o Vampiro, todos os vampiros se tornaram bonitos, né? Até na forma vampiresca deles, assim, Entrevista né? com o Vampiro é de quando? Início dos anos 90. Aliás, anos 90 outra década boa para vampiro. 2 obras-primas. Drácula do Bram Stoker e o Entrevista com o Vampiro. O Drácula do Bram Stoker, ele vira um monstro. Eu não sei se a inspiração foi em algum outro filme ou se o Tom Holland que quis criar um vampiro mais grotesco ali e acabou fazendo carreira, porque Buffy, eles eram vampiros que ficavam feios.
O que vocês acharam da cena final que eu achei super escalafobética? Isso aparece até em filmes da Hammer, mas eu acharia que teria que ser, pra ele matar o vampiro, teria que ser uma outra forma, mais emocionante, assim, mas é legal, ok, tá, mas a gente espera ver o filme inteiro pra terminar daquele jeito. É meio anticlimático, assim. Não é a primeira nem a última vez que aconteceu isso em filme de vampiro, né, de ter essa coisa da luz, né. Sim. A luz bate nele e ele, cara, ele sai voando, mano, e pega fogo e, cara, no final, assim, eu fiquei, cara, não sabia, assim, que ia pra esse ponto e foi muito, assim. É uma cena que eu ainda não refleti muito sobre ela, assim, sabe? Assim, até o momento, eu achei interessante, sabe? Porque eu achei aquela tensão de, mano, ele nunca morre e tal, tudo. Aí depois, de repente, aquela janela abre, acontece tudo isso, assim, sabe? Pensar sobre ela. Mas eu gostei. Ela me lembrou também, na verdade, né? Com certeza deve ser uma inspiração nesse filme. O final de Abigail também é assim, né? Que eles vão quebrando as janelas, assim, e tal. E lá eles explodem, né? Eles explodem. Então eu sinto que é bem a vibe de anos 80 mesmo, sabe? Porque o filme é todo exagerado, né? A maquiagem é exagerada, as atuações são exageradas, é tudo exagerado. Casa do Jerry sai fumaça e ninguém se importa. Tipo assim, é muito exagerado. Então eu gostei dessa morte porque fez jus ao que tava rolando no filme, assim, sim, sabe? Quando a Amy se torna uma vampira, a boca dela é enorme, cheia de dente. Então eu acho que eu não senti muita diferença porque o filme já tava encaminhando tudo. Era nessa vibe, sabe? Exagero. Então eu acho que ele morrer de forma exagerada foi interessante. Sim. Faz sentido com o filme, assim. Outra coisa que é bem exagerada, assim, eu achei o amigo, né? O Ed. Ed. Eu achei as risadas, assim, muito too much. Sim, né? Sei lá. Talvez fosse pra irritar a gente mesmo também, parece né? que é pra irritar, né? É um personagem irritante, isso mesmo. Puta merda, cara. Enfim, chegamos ao final do filme. Chegamos ao fim do nosso papo também. E aqui, o Marcelo, a gente dá notinhas de 0 a 5. Marcelo, quanto que você dá pra esse filme? Olha, pela nostalgia, anos 80, uma década que eu vivi intensamente, eu vou dar 4. Você ser bonzinho. E você, Bits? Ai, vou dar 4 também. Sou boazinha. Sou o único destoante aqui, hein? Eu até falei com o Marcelo, temos uma discordância entre nós dois aqui sobre o filme. Porque, conversa. Eu gostei bastante do exagero do filme. Eu acho engraçado isso, assim, sabe? Acaba sendo um entretenimento, apesar de perceber que ele é bem exagerado mesmo. Eu acredito que se eu tivesse assistido no cinema, na época que lançou, seria aquele filme que provavelmente eu ia fugir de casa, burlar ali o sistema pra poder entrar lá adolescente, porque esse filme tem muito cara de vou assistir adolescente, não vou assistir adulta, porque eu posso entrar no cinema. Parece um filme que você tem que burlar, assim, sabe? Alugar sem poder, sabe? Enfim, então ele tem muita vibe dos anos 80 e eu gosto muito dos anos 80. E a sua notinha, Bolitz? Eu confesso, quando começamos o podcast eu tava com 2,5 na cabeça. Mas, conversando aqui, eu melhorei a nota, fui percebendo que o filme ele tem umas nuances, ele não é só exagero, né? Eu vou botar em uns 3,5. Olha ali, ó. Tá bom. Não é tão ruim assim. E qual é a nossa média? 3,833333333. Bugou aqui, ó. Então é isso. Pra quem pulou lá no começo, porque a gente sabe que a gente tem alguns ouvintes que pulam o começo do podcast. Aqui agora no finalzinho a galera geralmente não pula. Então você pode fazer o seu jabazinho final aí pro pessoal conhecer mais de você na internet? Tá ok, o @Mondodialo Podcast. Mondodialo tá nos melhores tocadores de áudio. Tem o Cinemafero, que ainda tá com todos os vídeos que já foram postados. E eu tô postando os episódios em áudio no Cinemafero também. Vou postar os futuros episódios que vai aparecer a minha cara e a de outro sujeito ou sujeita, né, em futuros episódios. Resumidamente, para me achar isso, é @Cinemaferox, @Mondodialo Podcast.
E é isso. E, como eu falei aqui, né, os links vão estar no post. E eu quero te agradecer, cara, por você ter tirado um tempinho da sua vida pra gravar com a gente hoje. Foi muito legal o papo, gostei pra caramba. Obrigado, adorei. Foi mega fluido, cara. A gente vai encerrando por aqui. Muito obrigado pelo seu download, obrigado pela sua paciência. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau! Tchau!